Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que Tu perdoes os nossos pecados e que o Teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas vidas, os nossos corações e capacitando-nos agora a compreender a mensagem da Tua palavra. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós hoje vivemos uma era da velocidade. Tudo é rápido, tudo tem um ritmo acelerado. Quando nós abrimos o nosso computador, nós nos irritamos se há algum tipo de lentidão no sistema. Tudo é rápido, tudo tem que ser acelerado. Até o nosso ritmo em casa, no trabalho, até mesmo no lazer, nós temos a impressão que nós vivemos apressados. E essa aceleração nas nossas vidas, até no nosso hábito de pensar, de raciocinar, tem efeitos colaterais. Um deles é que nós temos pouco tempo ou pouca disposição para fazer reflexões mais profundas sobre a vida. E se há algo que caracteriza o ser humano hoje, se há algo que marca o tipo de relações que nós vivemos hoje, é a superficialidade. O nosso mundo se tornou superficial. A nossa cultura se tornou superficial, a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir, é cada vez mais superficial. Isso se reflete também na forma como nós nos apresentamos aos outros. As pessoas estão muito preocupadas na foto do seu perfil, no Instagram, ou no WhatsApp, nas redes sociais. As pessoas se preocupam em como que os outros vão enxergar a minha imagem. A minha imagem é a coisa mais importante que eu tenho que preservar. Então as pessoas investem
no exterior, no estereótipo. Nós investimos muita energia hoje em dia naquilo que é a nossa aparência, como as pessoas vão enxergar a nossa imagem, se vão nos valorizar ou não, a partir do nosso exterior, da nossa aparência externa. Só que embaixo dessa camada superficial existe algo muito mais profundo, que é o nosso caráter. E em relação ao caráter, nós vivemos um empobrecimento muito grande. As pessoas hoje não investem o seu tempo em aprimorar, em desenvolver o seu caráter. Nós investimos no externo e deixamos de investir naquilo que realmente tem valor, que é o nosso interior, o nosso coração, o nosso caráter. Isso leva a um empobrecimento, não só das nossas vidas, espiritualmente falando, mas leva a um prejuízo cada vez maior nas nossas relações familiares, sociais, profissionais. Isso se manifesta no mundo como nós o vemos hoje. É assustador quando nós ouvimos os noticiários e vemos o que domina as manchetes. É um grupo tentando prejudicar outro, um país tentando prejudicar outro, aniquilar outro, tirar vantagem do outro. Nós estamos em 2025, nós conquistamos coisas indescritíveis no mundo da ciência. No mundo da tecnologia, nós estamos extremamente avançados. Mas quando nós olhamos para as coisas ao nosso redor, nós praticamente não saímos da Idade Média. A mentalidade é cada vez mais tosca, superficial. As pessoas confundem muito personalidade com caráter. Usam como se fossem termos sinônimos, mas personalidade tem a ver mais com os nossos traços externos. Como nós nos vestimos, como nós interagimos com as pessoas a partir da nossa máscara, a partir da nossa persona, como dizia Jung. Personalidade tem mais a ver com a fachada. Pense na sua vida como um prédio. A personalidade é a fachada, como as pessoas vão enxergar você. Mas a estrutura do prédio, a fundação do prédio, é o nosso caráter. O nosso caráter corresponde aos nossos valores morais, espirituais, éticos. É o fundamento da nossa construção. E uma pergunta importante que devemos nos fazer continuamente: o quanto eu tenho investido em desenvolver o meu caráter? O caráter é a preciosidade que nós temos, e é em cima dessa preciosidade que a nossa vida se constrói. Em última análise, tudo depende do nosso caráter. Como é que se forma o nosso caráter? Em primeiro lugar, os grandes arquitetos são os nossos pais. O exemplo que eles nos deram, aquilo que eles mais valorizavam, muitas vezes passa a ser aquilo que nós também vamos valorizar mais ao longo da vida. A maneira como eles olhavam para nós,
se eles falavam num tom mais gentil ou num tom mais áspero, se eles nos tratavam bem ou se eles nos agrediam, tudo isso vai formar o esqueleto da nossa personalidade, o caráter. Depois vem a escola, os nossos mentores. Tenho certeza que você, assim como eu, se lembram com muito carinho dos professores que foram tão importantes em moldar os nossos valores. Então, aqueles professores que incentivavam o raciocínio, a nossa autonomia, a nossa criatividade, como eles foram importantes na formação do nosso caráter. A cultura também tem um grande papel na formação do nosso caráter. Então, uma cultura que valoriza o trabalho em comunidade, a cultura que valoriza a paz, a tranquilidade, as relações harmoniosas na sociedade, vai formar pessoas com um tipo de caráter totalmente diferente daquelas culturas que estimulam o consumo material exagerado, que estimulam a fama, a riqueza. E nós somos um resultado da conjugação de todos esses fatores. No mundo de hoje, a tecnologia, as relações sociais, familiares, oferecem um grande desafio. E diante desse desafio, nós nos devemos lembrar da frase de Martin Luther King Jr. Ele dizia o seguinte: a medida final de um homem não é onde ele se posiciona em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele se posiciona em tempos de desafio e controvérsia. É aí que nós vemos o verdadeiro caráter de um ser humano. O evangelista Moody dizia que o caráter é o que uma pessoa é no escuro, quando ninguém está olhando para ele, quando ele não usa máscaras diante das outras pessoas. O caráter é aquilo que a pessoa realmente é em momentos em que precisa tomar decisões e fazer escolhas difíceis, mais profundas. Caráter, enfim, tem a ver com valores. E o caráter é tão importante nas nossas vidas que ele ocupa um texto central do Novo Testamento. Não apenas um texto, mas vários trechos da Bíblia realçam a importância do caráter nas nossas vidas. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo aborda o importante tema da edificação do nosso caráter como cristãos. O que a Bíblia nos ensina nesse texto de Gálatas sobre o caráter? Quando nós lemos esse texto, nós aprendemos que a construção do caráter depende de fatores cruciais. E o primeiro fator é reconhecermos a nossa natureza humana pecaminosa. Falar em 2025 que o ser humano tem uma natureza humana pecaminosa pode soar como algo completamente contracultural. Algumas pessoas podem dizer: como é que tem gente que em 2025 ainda fala em pecado? Ainda fala que o ser humano é um pecador. Pois bem, mas o que a Bíblia nos diz é que o primeiro passo para a redenção,
O primeiro passo para a salvação é nós reconhecermos que somos pecadores. Quando a Bíblia fala em salvação, é importante entender que na língua grega, salvação significa cura, cura integral. Se você fizer uma enquete hoje entre as pessoas que se chamam de cristãs e perguntar a elas, o que você entende por salvação? 9 entre cada 10 cristãos vão dizer o seguinte: salvação é eu não ir para o inferno depois que eu morrer. Salvação é eu ir para o céu. Esse é o conceito popular de salvação. As pessoas acham que quando a Bíblia fala de salvação, está falando sobre um futuro muito distante, em que você ou vai para o céu ou vai para o inferno. A grande maioria das passagens bíblicas que falam sobre salvação não tem absolutamente nada a ver, nem com o céu, nem com o inferno. A salvação diz respeito ao aqui e agora. É como você vive hoje. Como está a sua vida hoje. Como você vai viver quando sair da igreja e voltar para sua casa. Como você vai viver quando amanhã tocar aquele bendito despertador 5h30 da manhã e você tiver que ir para o trabalho. Salvação tem muito mais a ver com o hoje do que com o futuro, céu ou inferno, o que for. A palavra salvação significa cura. O que Deus quer, por meio de Jesus, é curar o ser humano, curar o seu entorno, curar nossas relações com nós mesmos, nossas relações com os nossos vizinhos, curar nossas relações com os nossos pais, curar nossas relações com os nossos filhos, curar nossas relações institucionais, nossas relações sociais, é curar a sociedade. Hoje, a nossa sociedade necessita mais do que nunca de salvação, de cura. Quando nós vemos líderes de nações importantes dizendo: vou destruir tal lugar, vou invadir tal lugar, se vocês vão morrer de fome, não vão morrer de fome, isso não é comigo, é problema de vocês. Quando nós escutamos essas coisas e vemos as pessoas até aplaudindo esse tipo de discurso, o que vem à nossa mente é, como cristãos, o mundo precisa desesperadamente de salvação, mas só procura um médico quem reconhece que está doente. Dificilmente uma pessoa que não se sente doente procura um médico. Dificilmente, ou melhor dizendo, é impossível que uma pessoa seja curada espiritualmente, mentalmente, se ela não reconhecer que ela é pecadora. E a psicologia, hoje, reconhece esse princípio. O grande psiquiatra suíço Carl Jung dizia que todo ser humano tem uma sombra. A sombra é aquele lado da nossa personalidade que nós tentamos colocar embaixo do tapete. A sombra é o conjunto dos nossos traços de comportamento, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que são sombrios, são desagradáveis, são negativos, nós temos vergonha deles. Jung chamou isso de sombra. E Jung dizia o seguinte, que para o ser humano ser curado, para o ser humano desfrutar de saúde, ele não pode ignorar a sombra.
Ele também não pode lutar contra a sombra, porque ele não tem poder para isso. Ele tem que integrar a sombra na sua vida. Integrar a sombra significa reconhecer que você tem um lado da sua personalidade, da sua mente, que é sombrio. Um lado que você até tem vergonha de admitir, mas que você tem pensamentos, sentimentos que são ruins, que são nocivos. Quando você reconhece essa sombra dentro de você, você então passa a viver não debaixo do poder dela, mas sabendo que ela existe e que você tem a responsabilidade de viver de uma forma madura, sem se submeter aos desejos e pensamentos dessa sombra. E isso, na linguagem espiritual bíblica, é o que nós chamamos de natureza pecaminosa. É a mesma coisa, só que a Bíblia usa uma linguagem espiritual e a psicologia usa uma linguagem mais científica. A psicologia cognitiva diz, por exemplo, que a nossa mente pode ser tudo, menos objetiva. A nossa mente não é objetiva. A nossa mente falha. Nós temos uma distorção na nossa forma de pensar que se chama de viés de confirmação. Esse viés significa que nós, por exemplo, buscamos informações que confirmam aquilo que nós já acreditamos. E informações que confirmam coisas que nós não acreditamos, nós simplesmente deixamos de lado. É assim que nós somos. Nós temos uma mente que falha. Nós temos uma natureza interior cheia de vulnerabilidades, de distorções, de todos os tipos. E a primeira coisa que precisamos fazer para sermos curados por Deus é admitirmos: Deus, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Preciso da Tua ajuda, preciso da Tua força. Essa natureza humana pecaminosa, o apóstolo Paulo chama de carne. Carne é o termo que aparece no Novo Testamento para se referir a essa natureza sombria dentro de nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Paulo diz: para nós construirmos o nosso caráter, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Paulo explica que existem duas forças dentro de nós, e por isso nós sempre vamos viver em conflito. Existe a nossa carne, que é a nossa natureza humana pecaminosa, da qual nós já falamos, e existe uma natureza espiritual, que é o Espírito Santo, que está em nós. Primeira coisa, precisamos reconhecer que o Espírito Santo está em nós. Quando que o Espírito Santo passa a habitar um ser humano? Quando pela fé nós reconhecemos que somos pecadores e depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar os nossos corações. Só tem o Espírito Santo quem recebeu Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, essa é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar ao longo da sua vida: reconhecer que é pecador e depositar a sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Quando o ser humano toma essa decisão, o Espírito Santo passa a habitar o coração dela. E a partir desse momento, a vida não se torna um jardim cheio de rosas. Pelo contrário,
Aí começa o conflito. E o apóstolo Paulo diz que nós, como cristãos, continuamos tendo a nossa natureza humana pecaminosa, com seus desejos egocêntricos, com a sua arrogância, com o seu orgulho, com a sua lascívia. Mas, por outro lado, nós passamos a ter o Espírito Santo que quer nos conduzir para um estilo de vida em que o caráter é o mais importante. E por isso nós estamos falando sobre a construção do nosso caráter. Para eu formar o meu caráter, aprimorar o meu caráter, é importante que eu me submeta ao Espírito Santo na minha vida. Todos os dias nós vamos viver um conflito entre aquilo que o nosso ego deseja e aquilo que o Espírito Santo deseja para nós. E cabe a cada um de nós decidir o que vai fazer a cada minuto, a cada hora. Então, por exemplo, pode surgir uma oportunidade para eu enriquecer ilicitamente. E eu conseguir comprar um bem, um imóvel que eu jamais teria condições de fazer, pelas vias legais. Eu sou cristão, a tentação aparece, mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo, vai produzir em mim um desejo de recusar essa oferta indecente, porque agora a minha vida pertence a Jesus. Pode ser que amanhã alguém me tente com uma oferta indecorosa, do ponto de vista moral, do ponto de vista sexual. O pecado ainda está dentro de mim. Na minha mente continuarão existindo pensamentos, desejos errados, mas o Espírito Santo dentro de mim continuamente produz uma força contrária, que me leva não para o pecado, mas para me aproximar cada vez mais da pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo diz que a única forma de nós construirmos um caráter íntegro na presença de Deus é vivermos essa conexão profunda com o Espírito Santo. Tem gente que nem sabe que o Espírito Santo mora dentro delas. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de relacionamento com Deus. E quando eu me relaciono com Deus por meio da fé em Jesus e tenho consciência da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fluir através de mim, não mudando apenas o meu caráter, a minha forma de pensar, os meus sentimentos, mas o Espírito Santo vai fluir através de mim, mudando as minhas relações, mudando a minha forma de agir com relação ao próximo. E o apóstolo Paulo diz que, se nós não vivermos segundo o Espírito, nós vamos caminhar segundo a carne, e a carne caminha para a morte. As obras da carne, segundo o apóstolo Paulo, são imoralidade sexual, brigas, divisões, violência, discriminação, preconceito. O nosso mundo é um retrato das obras da carne. Quando nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa frente, o que nós assistimos é tudo aquilo que a carne produz, tudo aquilo que o pecado produz. E às vezes essas coisas acontecem dentro
dos nossos lares. Às vezes acontece dentro das igrejas. Onde o ser humano está, lá está o pecado, lá está a carne, lá estão as obras da carne. Mas, diz o apóstolo Paulo, vocês devem compreender que quando vocês creram em Jesus, vocês crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Dia a dia eu preciso me conscientizar que o rói carnal, o rói que deseja tudo aquilo que é ruim, esse rói está pregado na cruz com Cristo. E eu vou viver uma vida de uma pessoa como se fosse ressuscitada espiritualmente com Jesus. Aquilo que o Espírito Santo produz dentro de mim. É esse impulso que eu vou seguir, e é assim que o Espírito Santo vai construindo o nosso caráter. Veja, quem vai produzir o seu caráter, na verdade, não é você. É o Espírito Santo. Você e eu não temos poder para construir o nosso caráter. A nossa decisão é permitir que o Senhor Jesus, por meio do Espírito, vá formando o nosso caráter. É uma obra sobrenatural. E por fim, o apóstolo Paulo diz que nós devemos manifestar o fruto do Espírito Santo. Esse fruto acontece quando a minha conexão com Deus é tão profunda que o meu caráter então passa a ser um reflexo daquilo que Jesus é. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o caráter que Deus quer produzir dentro de você e de mim. Isso é a cura. Isso é a salvação. Isso é a verdadeira libertação. Isso pode e deve ocorrer todos os dias das nossas vidas. O fruto na árvore começa verde. E aí ele vai amadurecendo. Se você come um fruto, uma fruta verde, ela é azeda, às vezes amarga. A pessoa que tem pouco tempo de conversão a Cristo, ou a pessoa que não investe no desenvolvimento do seu caráter, é como essa fruta azeda. As pessoas sentem que ela é tóxica, porque às vezes ela até vai para a igreja, ela se comporta como cristã, mas ela ainda é imatura. Ela é carnal, arrogante, orgulhosa, vaidosa. Todos nós passamos por essa fase. Mas o tempo passa, a fruta tem que virar o quê? Madura. Hoje, eu tenho que estar mais maduro do que ontem. E muito mais maduro do que quando eu recebi Jesus na minha vida. Agora, aquela fruta madura, pensa numa manga, num mamão, numa melancia madura, ela é doce, ela é gostosa. Todo mundo fala, olha, como aquela fruta é boa, que delícia. Vamos colocar na nossa salada de frutas, porque ela é saborosa, dá vontade de comer. E o fruto do Espírito nas nossas vidas é assim. À medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Jesus, o caráter
vai passando do verde para o maduro. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: poxa, aquele camarada, eu conheci aquele camarada no passado, como ele mudou, agora é uma pessoa bacana, não xinga mais a esposa, não xinga mais os filhos, trata bem os outros. Você tem que ver o meu patrão, agora ele trata bem os funcionários. O meu filho, tem que ver como ele mudou depois que recebeu Jesus, saiu das drogas, agora é um rapaz sério, trabalhador, humilde. É isso, gente. Isso é a vida cristã. Isso é a salvação que Cristo quer proporcionar a cada um de nós. É a transformação do nosso caráter. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores. Que possamos nos submeter diariamente à sabedoria do Espírito Santo. E que todos os dias possamos viver uma conexão profunda com o Espírito Santo, que permita que o nosso caráter seja cada vez mais uma evidência do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Boros arakiali kahadatsinerun urkvads namagin himnavads mer Christoneagan panavorutian garutsuma gahiale garevor corzonere. Escăspănachete mersagan martcain pănutiună janchnalane. Vormez garaci norte honarhutian ev mezme avelimeț panimă abavinutian șenorchin der dalov. Aba, betke hânazantet sănenc mergiancheră surphochiin. Tui dalov vor an araci norte mercorzeră. Mă dațumnerăn u îscațumneră. Ais hânazantutiună mezgă pohatre Gikiev daknabigian chemă asvazain corzak tsutian ev hoski jamportutian mă. Ais hans narutian artiuncă hokin băduhin zarkatsumăne vor ganonerut sang măce ail astuzohet gabvați ghianchimă pânagan percă. Ais băduhă mermeci Cristosi pun până vorutian haidnutiunăn e. Gerbarana pohelov mer eutiună miain mer corze la gerbin poharen. Aniga hansnarutian ev corzak tsutian șarunagagan corzântațmăne vor gartiuna vorvi până vorutiampmă vor garda tsolatsăne astudzo keheț gutiunăn useră. Verci vercio amen or gărnanc hasunal ev zarcațănel Cristoniaimă iscagan până vorutiună vor gabațuțvi surp hochiin băduhofă ortneală la asutzohosc.